Meus irmãos, bom dia. A Deus toda a honra, ao Deus trino, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor da igreja, que comprou a igreja, resgatou a igreja através do seu sacrifício, aquele que impera, aquele que reina sobre todas as coisas, criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, e que está presente aqui no nosso meio, que quer falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia, lá no Pentateuco, Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento, capítulo 8. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, na verdade, é um sermão. Alguém já disse que é o maior sermão em toda a história, que é um grande sermão, ou uma série de sermões que foram proferidos por Moisés. Os irmãos se lembram que Moisés entrou na história da salvação como um bebê nascido, ali no Egito, sob a ameaça de morte. E agora, o velho Moisés, o experiente Moisés, o ancião Moisés, com cerca de 120 anos, A despeito da idade, diz a Bíblia que ele estava com a visão perfeita, era como se tivesse molas nos pés, ágil, esperto, cheio de vida. Então, esse homem agora prega esse sermão fantástico e depois morre, transbordando em palavras e vida. Interessante, os irmãos já sabem disso, que esse percurso que foi feito ali do Egito até ali a Terra Prometida, um percurso que seria feito aí, coisa de, 11, 15 dias, foi feito em cerca de 40 anos. Cádiz, do Monte Sinai, do Monte Horebe até Cádiz Barneia, que era cerca de 240 quilômetros, um percurso que era feito em aproximadamente 11 dias, o povo levou 2 anos para fazer esse percurso. E depois, ali de Cádiz Barneia até o Ribeiro de Zorebe, uma distância bem menor, eles levaram cerca de 38 anos para fazer aí esse percurso. Veja comigo aí Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o Ribeiro de Zorede, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, esses irmãos, esse povo que estava, então, adentrando ali na Terra Prometida, na verdade, não era aquele mesmo povo que saiu. Daqueles que saíram, apenas Josué e Caleb, nós sabemos que entrou na Terra Prometida, e Moisés apenas vislumbrou, apenas contemplou a Terra Prometida. Então, meus irmãos, esse percurso, esses 40 anos, que foi 40 anos de deserto, 40 anos de sofrimento, na verdade aponta, profético, aponta para Jesus de Nazaré, que também percorreu um duro deserto na vida, passou por um caminho de sofrimento, e depois, então, ele foi glorificado. Do mesmo modo, esse povo, 40 anos sofrendo. Depois, então, eles entram ali na Terra Prometida e começam, então, a desfrutar das promessas de Deus. Então, é mais ou menos esse um panorama bem breve, assim, para nós nos situarmos aqui no livro de Deuteronômio. Vamos ler, então, Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Deuteronômio 8, de 1 a 5, que diz o seguinte: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor
viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia, quando podemos nos reunir aqui, ó Deus, como povo escolhido, como assembleia dos santos, prestando-te este culto público, e assim podemos ouvir, ó Pai, a tua voz e aprendermos mais de ti. Dá com que, ó Deus, venhamos de fato ouvir a tua voz. Ajuda-nos a lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor nos falou durante a nossa caminhada e nos ajuda, Deus, a obedecermos o que o Senhor tem nos ensinado. Na verdade, ó Pai, o Senhor é o Deus que nos prova. Na verdade, o Senhor é o Deus que nos ensina. Na verdade, o Senhor é o Deus que cuida de nós e, na verdade, o Senhor também é o Deus que nos disciplina como filhos amados. O Senhor nos corrige para que, assim, possamos andar de acordo com a Tua vontade, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Aleluia! Pela Tua palavra, podemos abri-la nesta manhã na convicção de que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque o Senhor tem um compromisso com essa palavra. O Senhor mesmo disse que ela não voltaria vazia. Ó Senhor amado, por isso estamos aqui, para ouvirmos a Tua voz. Que nos desarmemos de nós mesmos, que abramos, ó Deus amado, os nossos corações, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e assim nos ajudarmos a mudarmos a nossa postura, a nossa caminhada e assim exaltarmos o Teu nome. Aleluia, porque o Senhor conhece, o Senhor perscruta cada coração, o Senhor é quem sonda, o Senhor sabe perfeitamente o que se passa a cada um dos queridos que estão aqui nessa manhã. Então, ser compassivo, ser propício a nós pecadores, nos visita, ó Deus, nessa manhã, falando mais uma vez conosco e através de nós, para a honra e para a glória de Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém, amém e amém. Meus irmãos, Oliver Cromwell, ele avisou para um certo artista que estava pintando, né, um quadro seu. Ele fez, na verdade, uma ameaça. Ele disse que não pagaria nenhum centavo pelo quadro, se o quadro não parecesse exatamente, né, com ele. Inclusive, ele disse o seguinte: com espinhas, verrugas e tudo que você vê em mim. E, ao que parece, esse estadista inglês, ele era tão corajoso, né, para posar diante de um artista para pintar o seu retrato, quanto era corajoso para liderar o seu exército ali no campo de batalha. Agora, é interessante que a maioria de nós não é assim, nós não somos valentes, né, diante de uma câmera fotográfica, pelo contrário. Se a gente puder aí usar Photoshop, né, que dá uma melhorada na aparência, nós queremos esconder as nossas espinhas, as nossas verrugas, as nossas rugas. Tem gente que dá assim, muda tanto que às vezes fica irreconhecível, né? Então, nós somos diferentes, porque a maioria de nós não quer realmente aceitar, na realidade, aquilo que nós somos. Então, na verdade, nós pagaríamos mais caro para termos uma foto assim, bem melhor, uma coisa assim, melhorada, né? Alguém que pintasse um quadro assim, bem bonito. Ainda que a gente não seja bonito, mas que dê aí uma ajeitada. Interessante que na parte desse discurso de Moisés, ele retratou o povo de Israel como de fato esse povo era, com suas verrugas, com suas rugas, com suas espinhas. Então, é um retrato real. E era, meus irmãos, importante para aquele povo que Moisés fizesse isso, pois um dos primeiros passos para caminharmos em direção à maturidade, meus irmãos, reconhecermos a nossa situação real, para que a gente, então, possa crescer, possa, então, caminhar em direção a uma realidade, uma mudança. Então, nós precisamos ver, ou tentar nos ver, pelo menos com os olhos de Deus, e, por sua graça, tornar-nos aquilo que Jesus de Nazaré
quer que nós sejamos. Esses israelitas, essa geração aqui, meus irmãos, eles eram filhos do deserto. Filhos do deserto. E havia, meus irmãos, pelo menos 3 elementos essenciais para que eles, então, conquistassem e desfrutassem agora a terra prometida. Em primeiro lugar, meus irmãos, eles precisavam ouvir a palavra de Deus, e como nós precisamos também, né? Em segundo lugar, meus irmãos, eles precisavam lembrar dessa palavra de Deus. É interessante que Jesus, quando ele ora, ele disse assim, que o Paráclito, que o Espírito Santo, né, ele nos lembraria de todas aquelas coisas que Jesus havia nos ensinado. E, em terceiro lugar, então, esse povo tinha que obedecer essa palavra. Ou seja, ouvir, lembrar, principalmente determinadas circunstâncias da vida, ou em todas as circunstâncias da vida, e, finalmente, obedecer essa palavra. E, meus irmãos, esses elementos eles são essenciais para uma vida cristã bem-sucedida e satisfatória ainda nos dias de hoje. Não diz respeito apenas à realidade desse povo, mas diz respeito à minha realidade e à sua realidade como povo de Deus, ou pelo menos por gente que se diz povo de Deus. Então, meus irmãos, ao andar nesse mundo, não tem como nós progredirmos sem a orientação de Deus, sem a provisão, sem a proteção dEle. E, para isso, uma boa memória vai nos ajudar. Por isso, nós precisamos lembrar de tudo isso que Deus nos ensinou. Aqui no capítulo 8 e 9 do livro de Deuteronômio, Moisés, é interessante que ele conclama esse povo pelo menos em quatro vezes. Primeiro, para lembrar. Olha o que diz aí o versículo 2 do capítulo 8. Recordar-te-ás. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Verso 18. Antes te lembrarás, recordarás do Senhor. Capítulo 9, versículo 7. Lembrai-vos, recordai-vos, e não vos esqueçais. E ainda no versículo 27 do capítulo 9. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Então, o povo é chamado a lembrar, pelo menos aqui, em 4 situações. Mas também, meus irmãos, em 4 ocasiões, Deus admoesta esse povo, através de Moisés, a não se esquecer. Olha o versículo 11 do capítulo 8. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Ainda no versículo 14, para que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Versículo 14, já li, né? Versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus. E ainda no capítulo 9, versículo 7, e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor. E é interessante que o apóstolo Pedro também, quando ele escreve a sua carta ali aos irmãos dispersos ali na Ásia Menor, aquela igreja dispersa, ele dedicou parte dessa segunda carta exatamente para lembrar ou relembrar o povo aquilo que os apóstolos haviam lhes ensinado. Olha aí, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 12, olha o que Pedro diz. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E ainda nessa mesma carta, aí, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz assim: Amados, agora a segunda epístola que vos escrevo,
Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, meus irmãos, Moisés conclama o povo, então, a lembrar-se, a não se esquecer. E Moisés, então, meus irmãos, a gente vai perceber isso no capítulo 8 e também no capítulo 9, ele ressaltou, então, 4 ministérios que Deus realizou aqui por meio de Israel e que ainda realiza na minha vida, na sua vida, com a intenção de levar-nos ao amadurecimento, para que possamos ir de encontro àquilo que Deus projetou para nós. Por isso, então, meus irmãos, eu quero pensar nessa manhã, brevemente, sobre ministérios que Deus realiza em nós para o nosso crescimento. Ministérios que Deus realiza em nós para o nosso crescimento. O primeiro ministério que eu vejo aqui, meus irmãos, é o ministério da prova. Deus nos prova. Ele fala muito claramente aí, Moisés, no capítulo 8, versos 1 e 2, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Meus irmãos, Deus sabe exatamente o que se passa no coração dos seus filhos. O problema é que os seus filhos, muitas vezes, não sabem o que se passa nos seus corações, mas Deus, Ele sabe. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, verso 23, diz assim, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, aquele que penetra, aquele que vai fundo nas mentes e nos corações. E a vida é uma escola. Lá no livro, em Salmos 90, 12, diz, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então, a vida é uma escola, mas só que muitas vezes, meus irmãos, nós não damos conta de qual lição até sermos reprovados no teste. E é interessante que as pessoas, grande parte das pessoas, elas afirmam que conhecem o seu próprio coração. Mas a verdade assustadora, meus irmãos, que há dentro de nós, é aquilo que o profeta Jeremias diz lá no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É interessante que a forma como nós reagimos revela, de fato, aquilo que há dentro do nosso coração. Especialmente, meus irmãos, quando essas provas elas incluem experiências diárias. É interessante que, em várias ocasiões, o povo de Israel se viu faminto, esse povo se viu com sede, esse povo se viu cansado. E exatamente nesses momentos, meus irmãos, esse povo se irritava e esse povo se tornava crítico. Lembra-se? Eles queriam, por tudo, voltar lá para a época da escravidão, porque lá, pelo menos, eles comiam. Então, eles resmungavam, eles ficavam indignados quando eles estavam diante de uma dificuldade. E é interessante como essa palavra, como ela é contemporânea. E acontece isso conosco, já percebeu? Quando nós estamos diante daquilo que nos contraria, aquilo que não está exatamente do jeito que nós queremos, e por incrível que pareça, isso acontece principalmente também na igreja. Então, quando nós somos contrariados, aí às vezes nós não temos a diplomacia de sermos educados e respeitarmos e caminharmos com aquele que pensa diferente, aí a gente dá piti, aí a gente estressa, aí a gente fica indignado, aí a gente emburra, às vezes até muda de igreja. Então, isso é característica de imaturidade. Então, quando nós somos provados, passamos por lutas, quando nós somos contrariados e temos essa reação, aí sim é revelado aquilo que se passa no nosso coração, não somente nós conhecemos, mas tem toda uma plateia que conhece a nossa vida em função da nossa reação. Então, isso estava acontecendo com esse povo.
diante da fome, diante da luta, diante da dificuldade, eles ficavam indignados, eles ficavam completamente irritados. Interessante que Deus ele nos prova para extrair aquilo que há de melhor, aquilo que de melhor há em nós. E o diabo nos tenta com o intuito de retirar de nós aquilo que é pior. E o pior é que muitas vezes ele tem feito isso. Ele tem conseguido fazer isso no nosso meio. Então, Deus permite uma circunstância difícil exatamente para retirar ou para mostrar aquilo que há de bom entre nós. Então, a diferença entre uma e outra postura está em crer nas promessas de Deus e confiar naquilo que o Senhor faz e que, de fato, Ele vai cuidar de nós. Mas vamos lá, o tempo está urdindo. Um segundo ministério que Deus realiza em nós, para o nosso crescimento, é o ensino. Olha o versículo 3, diz assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, a ensinar, que não só de pão viverá o homem. Meus irmãos, durante essa jornada do povo pelo deserto, diz a Bíblia, lá no Salmo 78, que Deus enviou o pão dos anjos, Deus enviou o pão dos céus. Todas as manhãs, Deus fazia isso aqui para com esse povo. Todas as manhãs. E o maná, meus irmãos, ele era bem mais do que o sustento físico. Era para eles lembrarem que Deus cuidava deles e que Deus estava ali suprindo, lhe dando tudo aquilo que era necessário. Mas bem mais do que isso, meus irmãos, o maná também era um símbolo do Messias vindouro, Jesus de Nazaré, o pão da vida, aquele que de fato nos alimenta, conforme João 6, versículo 35. Interessante que quando Jesus foi tentado também no deserto, lembra que Jesus foi tentado no deserto, a transformar pedras em pão, Jesus citou exatamente essa passagem aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, não só de pão viverá o homem. Então, meus irmãos, o Senhor estava ensinando os israelitas a buscar nele o pão, o sustento diário para todas as circunstâncias, todos os momentos das suas vidas. E esse pão que era dado todas as manhãs era para que eles meditassem, para que eles recordassem, para que eles obedecessem a Deus, para que eles recolhessem apenas o essencial, apenas o necessário, para que assim eles estivessem então sendo disciplinados, estivessem sendo responsáveis, porque a partir do momento que eles obedecessem a Deus naquela coisa, mesmo que simples, eles, com certeza, meus irmãos, estariam propensos a obedecer o Senhor também nos demais mandamentos. Então, aquilo era didático. E nosso relacionamento com a palavra de Deus, ou seja, com a palavra, com o maná, com esse sustento diário, também indica, meus irmãos, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, Deus é o Deus que provou esse povo, é um Deus que prova a mim, prova a você, e é um Deus também que ensinou esse povo, é um Deus que também que ensina a mim e a você. E, em terceiro lugar, meus irmãos, um terceiro ministério que Deus realiza para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, é o cuidado. Deus cuida de nós. Olha o que diz aí o versículo 4, olha que coisa linda. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Interessante que ele vai repetir isso lá no finalzinho do livro, no capítulo 29, no versículo 5. Moisés vai repetir, usar essa mesma expressão. Ele vai dizer aqui, olha, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Isso não é uma linguagem figurada, não, isso é algo que de fato aconteceu, ou seja, Deus não somente alimentou esse povo manhã após manhã com esse pão miraculoso, mas também a Bíblia diz que Deus guardou as roupas desse povo de se desgastar, Deus não permitiu que o pé desse povo inchasse. E é interessante que as três perguntas mais prementes na vida da maior parte das pessoas é exatamente isso. O que comeremos? O que vestiremos? Né? O que beberemos? Então, Deus supriu, Deus deu isso aqui, deu o necessário.
E o Senhor, meus irmãos, Ele supriu todas as necessidades desse povo durante esses 40 anos. E Pedro vai nos dizer, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Jesus ainda disse, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Não se preocupem quando o que comer, quando o que beber, porque se ele cuida dos pássaros, quanto mais vocês, homens de pequena fé, que ele agradou de dar-vos o seu reino. Então, meus irmãos, ele tem nos dado todas as coisas. Então, Deus supriu as necessidades desse povo e Ele também supre as nossas necessidades. É bem verdade que Ele não supre dessa forma, né, jogando pão na nossa porta todos os dias. Mas Ele nos dá força, nos dá capacidade. Olha o que diz o versículo 18, do capítulo 8. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como se vê hoje. E um quarto ministério que Ele opera na nossa vida é o da disciplina. Esse a gente não gosta de ouvir, né? Deus nos disciplina. Olha o versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. É interessante, é lindo que Deus considerava os filhos de Israel, diz a Bíblia, como seus próprios filhos. Lá em Êxodo 4, 22, diz assim, Israel é o meu primogênito. É interessante que há uma outra passagem, lá no livro de Oséias, que ele fala exatamente isso. Ele vai falar lá no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei-o meu filho. E chama a mim, chama você também de filhos. Então, meus irmãos, ele considerava Israel como filho. Só que agora, esses israelitas, eles precisavam, meus irmãos, serem disciplinados. Eles estavam vivendo agora uma nova realidade. Eles eram escravos, eles eram filhos do deserto. E agora, então, eles iriam viver uma nova realidade. Esse povo que outrora plantava para os seus senhores, agora iriam plantar para si. Esse povo que fazia tijolos, que construía para os seus senhores, agora iriam construir para si. Então, esse povo agora liberto, precisava, então, aprender a viver essa nova realidade de filhos e não de escravos. Só que, para isso, Deus não precisaria discipliná-los, orientá-los, para que eles começassem, então, a andar, de fato, como filho de Deus. E, normalmente, quando nós pensamos na disciplina, nós pensamos na disciplina como uma desobediência pelo castigo. Normalmente, a gente pensa dessa forma. Meus irmãos, mas, na verdade, a disciplina, ela é como que a responsabilidade, ou a preparação de uma criança para a responsabilidade da vida adulta. É a transição, é o crescimento. É exatamente Deus nos ajustando. É bem diferente, é a disciplina do pai. Um juiz, ele castiga justamente um criminoso, quando este é condenado, a fim de proteger a sociedade, a fim de preservar a lei. Mas quando a Bíblia diz que o pai que disciplina o seu filho, ele o faz porque o ama. Ele o faz porque quer ver esse filho crescendo. E lá em Hebreus já vai dizer o seguinte, olha, se vocês não são disciplinados, é porque vocês não são filhos, vocês são bastardos. Então, Deus disciplina. Ele trata, ele trabalha, e foi exatamente isso que ele fez com esse povo, para saber o que se passava no coração deles, e para que eles agora vivessem numa nova realidade. E é isso que ele faz comigo, é isso que ele faz com você, é isso que ele faz com a igreja. Nos disciplina, porque nos ama, porque quer nos corrigir. Agora, o problema é como nós reagimos diante dessa disciplina, quando nós não aceitamos, quando nós recusamos, quando nós rebelamos. Aí, meus irmãos, nós não crescemos. Aí nós somos reprovados. Aí nós padecemos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, a Bíblia diz que quando nós formos disciplinados, provados, nós devemos nos alegrar, porque nós somos filhos, é Deus que está cuidando, está trabalhando aí nas nossas vidas. E, finalmente, que o nosso tempo já foi, só para relembrarmos, somos exortados a não nos esquecermos
Mais uma pergunta: como é que a gente se esquece? Mas, pastor, como que eu vou esquecer? A Bíblia nos responde, olha o versículo 11. Como que nós esquecemos do Senhor? Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Como? Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E ainda no versículo 19, se te esqueceres do Senhor teu Deus, como? E andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Mas eu estou tranquilo, eu não ando diante de outros deuses, jamais me curvei diante de uma estátua. Nós temos os nossos ídolos, nós temos a nossa vontade, principalmente quando nós queremos percorrer o nosso caminho segundo o nosso desejo, segundo os nossos modelos, segundo os nossos paradigmas. Então, esses são os nossos ídolos. Quando nós queremos andar segundo os nossos padrões, quando nós queremos ver a vida da nossa forma, e não com uma cosmovisão divina, com uma cosmovisão bíblica. Isso é idolatria. Isso, sim, é desobedecer, isso é esquecer, isso é não caminhar nos caminhos do Senhor. Agora, o texto termina falando que há algumas consequências quando nós nos esquecemos, quando nós não obedecemos. Olha o finalzinho do versículo 19. Protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Ou seja, quando a gente não obedece, a gente sofre. E por isso tem muita gente doente, muita gente padecendo, porque senão se curva diante do senhorio de Deus e vive aí sofrendo, caminhando, criança, nunca que progrediram na fé. Então, que Deus nos ajude a ouvir essa palavra, que Deus nos ajude a lembrar dessa palavra, mais ainda não obedecer essa palavra. Lembrando, sim, que Ele nos prova, mas lembrando que Ele cuida de nós, lembrando que Ele nos ensina e lembrando que Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Cada dia ela nos surpreende mais e mais como ela é atual, como ela é relevante, como ela é poderosa. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo aplique essas verdades na nossa vida, que de fato abramos os nossos ouvidos, os nossos corações, que lembremos, Senhor amado, de tudo o que o Senhor tem nos ensinado na nossa caminhada e nos ajuda a obedecer. É difícil. Nós somos homens e mulheres de dura serviço. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas inclinações. Somente o Senhor é que pode fazer isso através do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor nos prova, o Senhor nos ensina, mas o Senhor cuida de nós e o Senhor nos disciplina como a filhos amados e queridos. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, em nome e por amor de Jesus. Amém.